Na inocência eu não entendia. Então era um tal de crente, a mamãe tirava. Porque chegava lá, Deus revelava. E Deus curava. Ali começou a minha vida. E meu pai adoeceu. Eu orei por ele e Jesus curou. E era um tal de crente, muito crente na nossa casa. Mas saímos de Cavalcante, morando na Vila da Penha. Ficou longe para Madureira. Papai pediu a transferência para a Assembleia de Deus de São Cristóvão, que era a matriz. E nós passamos a frequentar na congregação, que era na Penha, lá na Rua Honório Bicalho, 88. E ali eu, como criança, participava de tudo. Até da oração do círculo de oração. Eu chegava cedo, arrumava a mesa, eu pegava tudo que ia precisar para as dirigências e ficava ali, participando. Perfeito. E aí, quando a senhora tinha 17 anos, o pastor José Santos falou o que para a senhora? Antes de chegar nos 17, Nossa. eu ajudava em tudo. Eu ia com meu pai para a igreja, porque ele sempre reunia os obreiros antes de começar o culto da noite, domingo. Enquanto o papai estava lá dentro, reunido com os pastores, eu vinha, eu limpava o púlpito, eu arrumava a toalha. Era como se eu fosse uma zeladora. Eu ia arrumando tudo. Eu olhava as cadeiras, se não tivesse assim, Bem alinhadinho. eu ia, arrumava tudo aquilo. Mas ninguém me mandava, não. O diácono dizia assim, filhinha, deixa esses bancos aí, isso é muito pesado para você. Eu digo, mas eu estou arrastando devagarzinho, estou botando em ordem. Aquilo estava em mim. Deus me deu aquele amor pela igreja. Eu ajudava. Aí, veja bem, eu ia para o círculo de oração, vieram duas irmãs do Nordeste, que chegou ali, não tinha círculo de oração. E elas, com o pastor, abriram um círculo de oração. Aí eu passei a ajudar. Como é que Deus faz essas coisas, né? A gente, às vezes, não entende. Eu ajudando elas. Um dia a irmã disse, olha, tragam as crianças no próximo círculo de oração, que nós vamos clamar batismo para as crianças. E eu fui. E A senhora ainda não era batizada? com o Espírito Santo, não. Aí... Só que ela disse assim, olhou para o relógio e disse, nós vamos orar 20 minutos pelas crianças, para Jesus batizar com o Espírito Santo. Eu disse, só 20 minutos? É pouco para Jesus me batizar. Aí eu pensava assim, é muito pouco, não vou não. Fiquei em pé na porta do lado. Mas ela viu levantar a mão, que eu não era batizada com o Espírito Santo. Aí ela foi lá me buscar. Você não levantou a mãozinha? Levantei. Por que você não foi lá para frente para orar? Eu disse, porque a senhora disse que só vai orar 20 minutos. Mas 20 minutos, por quê? Te preocupa? Eu digo, é muito pouco para Jesus me batizar. Por que você acha que é pouco? Eu acho que eu sou muito levada. Acho que precisa mais tempo. Deixa de bobagem, menina. Me pegou pela mão, me levou, me botou lá na frente. Mas eu fiquei num local que eu via o relógio na parede. Eu orava. Olhava, passou 5 minutos, Jesus me batizou. Orava, passou 10 minutos. E acabou os 20 minutos e Jesus me batizou. Aí eu virei assim, olhei, chorei. E disse, está vendo por que eu não queria vir? Eu sabia que em 20 minutos Jesus não ia me batizar. E eu comecei um banquinho assim pequeno. Esses banquinhos feitos assim nos fundos de quintal. Eu comecei a socar o banco e disse, está vendo? Por isso que eu não queria vir. Agora, para o desaforo, eu não saio daqui. Socava o banco, enquanto Jesus me batizar, eu não saio. Ela cantou um corinho, as crianças levantou, então eu lá socando o banco. Tô que nem Jacó segurando o anjo, só saio quando minha bênção chegar. Você sabe, Jesus me batizou. Me batizou e a seguir me usou em profecia. Amém. A menininha. Ali começou a minha vida espiritual.
Quando foi que a senhora começou a ter, assim, eu não sei se teve isso, na verdade, né? Eu quero ser pastora, eu quero ser diaconisa, eu quero ser pregadora. Teve isso? Não, eu não pensei nisso. Eu acompanhava meu pai me botava para dar um testemunho e me chamava para ajudar a orar os enfermos. Então eu fui participando sem pensar nisso, tá entendendo? Mas quando eu tive um sonho, estava com 6 anos para 7, mais ou menos, daí por diante, eu tive um sonho, 3 noites seguidas igual. Eu sonhei que chegava um varão vestido de branco na minha frente e dizia assim para mim: cava um poço na tua casa e vai jorrar muita água. Vai se transformar num rio. Sonhei a primeira noite, sonhei a segunda e sonhei a terceira. Mas eu estava estudando a vida de José. Aí eu liguei meus sonhos à vida de José e à minha família. Se eu contar, eu vou entrar numa luta igual de José. Eles vão ter ciúme, achando que eu quero ser superior. Então, não vou contar. Aí, se eu contar para a mamãe vai contar para meus irmãos. Aí eu disse, eu tenho que contar para alguém. Quero contar para o papai, mas só para ele sozinho, porque ele é pastor. Aí o que aconteceu? Na semana seguinte, a mamãe acordou de manhã e disse assim, meninos, levante, toma banho e se arruma. Vou levar todos vocês no posto 11 para tomar vacina. Antonieta fica aí, adianta o café que o pai vai chegar, que trabalhou à noite, e vai adiantando o nosso almoço. Aí eu gostei, porque eu fiquei sozinha com o papai. Aí eu disse, pai, eu tenho uma coisa para te contar e não pode ser na frente de ninguém. Toma seu café que depois eu conto. Aí ele disse assim, vem cá, senta aí, me conta primeiro, depois eu tomo café. Aí eu contei o sonho das 3 noites. Ele ficou me olhando e disse assim, hoje é terça-feira. Você vai sozinha comigo mais cedo para a igreja. E a mamãe vai com os outros depois. E ele me levou direto na sala do pastor José Santos. O pastor José Santos era uma pessoa extraordinária, um pastor que dava atenção à criança, a todos. Aí papai disse, como eu estou aqui, estava o pastor. E eu com o papai assim de frente. E papai disse para o pastor, a minha filha teve um sonho 3 noites. Eu senti de trazer ela para contar para o senhor. Aí ele disse, senta aí. Botou os dois assim como vocês estão de frente para ele. E ele virou para mim, conta, filhinha, para o pastor. E eu contei o sonho do poço. Não tinha congregação da Penha na Vila da Penha. Está entendendo? Aí depois que eu contei, o pastor olhou para meu pai e disse assim, pastor Rosa,